Então, pessoal, eu queria agora compartilhar com vocês um trecho bem curto, mas que é muito legal para a gente refletir quando a gente fala de revoltas coloniais, né? Para nós, muitas vezes a ideia da revolta colonial, ela está muito ligada à ideia de destruição, de negação, né? E olha o que que esse trecho aqui diz, ó, sobre rebeliões do Brasil colonial, esse livro aqui do Luciano Figueiredo. Ele diz o seguinte aqui, ó: para os vassalos que viviam na colônia portuguesa, a revolta não era sinal de desobediência, mas de desespero. Suas vidas eram um rosário de sacrifício em favor do soberano. Às vezes a gente fica pensando assim, poxa, será que esses colonos que estavam se revoltando, né, que eles estavam buscando a riqueza, né, eles eram ambiciosos. Muitas vezes parece isso, né, eles queriam se desprender da coroa. Na grande maioria das vezes não era bem isso. Não era uma ambição, né, uma vontade de enriquecer e por isso queriam largar Portugal. É porque a vida na colônia nem sempre era fácil. Ela era, na grande maioria das vezes, desafiadora para esses homens que estavam explorando o território. A gente precisa considerar o seguinte: eles estavam do outro lado do Atlântico, numa sociedade que ainda não era muito bem estruturada, né? Ela não tinha uma grande estrutura. Essa sociedade ainda era hostil, ainda tinha, né, inúmeros riscos, e para muitos deles, muitas vezes o que eles tinham ali como caminho de sobrevida era um caminho muito complicado. Como a gente viu ali para os homens, por exemplo, do Maranhão, do estado do Maranhão, na época da revolta de Beckman, eles estavam vivendo um processo de dificuldade, de escassez de mão de obra, né? Tem tudo isso. Então, por isso que esse trecho do texto fala de forma tão clara ali. Na verdade, o objetivo não era de se impor e desobedecer ao rei, mas pelo contrário, era desespero mesmo. Então, muitas vezes essas revoltas elas aconteciam por causa disso, porque as condições de exploração de vida e a possibilidade de enriquecer na colônia era quase que nula, era quase que zero. E, portanto, esses homens, então, eles iam para essa via da revolta, né? No caso do Maranhão especificamente, a companhia de comércio, né, ela somente visava os interesses da coroa. Então eram produtos muito caros, né? Não resolvia o problema da mão de obra que eles precisavam, havia ainda a proibição da escravidão dos indígenas. Então, pensar dessa forma é importante. Quando eu penso em revoltas do Brasil colonial, gente, vamos lembrar disso. Não era só simplesmente um levante pela ganância de ganhar dinheiro. Esses homens, vamos ganhar dinheiro, queremos romper com Portugal. Não era isso. Era um grito de desespero mesmo, por causa do sacrifício que eles viviam aqui. Por isso que essa frase, suas vidas eram um rosário de sacrifício. Rosário é o terço, né, gente? Todo mundo já viu o terço católico, né? Tem várias bolinhas, né? Cada um significa uma oração. Então, quando a gente fala um rosário, a pessoa desfiou um rosário, né? Significa que uma sequência. Então, era uma sequência de sacrifícios em favor do rei. Então, se eu estou sacrificando a minha vida a favor do rei, eu espero algum tipo de retribuição. Se não há retribuição, eu vou me revoltar. Então, revoltas do Brasil colonial podem ser pensadas nesse formato também.